trabalho de vocês, porque nos feedbacks que vocês deram, eu vi que tem muita gente com muita dificuldade em vetores. Então, eu pensei em um projeto que pudesse trabalhar todos os tipos de vetores. Tudo bem? Então, eu vou passar aqui a ideia e vocês, enquanto eu vou pegar o meu café ali, vocês ficam refletindo sobre ele. Enquanto isso, deixa eu colocar logo alguém como chefe aqui da sala, para se por acaso alguém chegar. Como é que eu gerencio? Vou deixar aqui o Anderson como organizador e o Aleph como organizador também. E eu digo como organizador, então se alguém chegar é só vocês aceitarem. E aí, Emily, tudo bom? Eduardo, Guilherme, Jeff, João Pedro, Juliana e Mari e todo mundo que está aqui. Vamos lá, então imagina o seguinte, seja um cabeleireiro, seja um caixa de supermercado, seja um estabelecimento qualquer, você normalmente tem dois pontos de atendimento. Você tem uma fila que recebe as pessoas que chegam, vamos imaginar assim, que é uma fila aqui, tá certo? Que recebe as pessoas que chegam. Então aqui você tem, vamos imaginar que cada bolinha aqui é uma pessoa, tudo bem? Uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Tem que compartilhar a tela, Davi. Obrigado. Se não fosse vocês, eu desenhando bem bonito aqui, eu creio que vocês estavam vendo minhas obras de arte. Pronto, ok. Então, isso daqui são pessoas. Vocês podem saber pelos bracinhos. Tá vendo aqui os bracinhos, ó? E isso daqui é só redondo porque é tipo aquele chapéuzão que tem Tudo bem. É uma cabeça de ET. De um ciclope, de um olho só. Pronto, então, são ciclopes, tudo bem? Ciclopes com antenas. Ok. O importante é a modelagem. Cada um deles, vamos para simplificar aqui, vai ter só um nome. Então, essa daqui vai ser a Ciclope Nath, essa daqui vai ser o Lucas, e esse outro Ciclope aqui vai ser o Wesley. Ok? Então, a gente tem uma fila que vai receber as pessoas que chegam no nosso estabelecimento, loja, ou seja lá o que for. Vocês percebem que a fila ela não tem um tamanho fixo. Conforme as pessoas vão chegando, elas vão aumentando a fila, e conforme quem vai saindo do topo, né, se por acaso eu tirar... Cadê meus marcadores aqui? Cadê? Eu mudei o layout, agora eu não acho onde é que estão as ferramentas. View, layout. Pronto. Se por acaso eu tirar a Nath e jogar para algum canto, os outros que estão aqui embaixo vão ascender na fila. Então, o primeiro conceito da nossa fila é uma fila que representa algo dinâmico, né? De algo que vai guardando elementos. E se por acaso eu tiro um, a fila se reacomoda. Então, a gente poderia imaginar que para essa fila, você vai ter também vários caixas. Por exemplo, essa fila te leva para vários caixas. Os caixas têm tamanho fixo, né? Poderiam ser caixas de supermercado, ou então caixas de atendimento, ou então para cortar o cabelo. Então, a gente poderia dizer que esse seria o caixa, como a gente está pensando em vetores, né? Não começa em 1. Então, vamos imaginar que esse é o caixa 0, esse é o caixa 1, esse é o caixa 2. Vamos imaginar que eu tenho 3 caixas. 3 caixas ou 3 atendentes, ok? Então, a Nath está no caixa 0, no caixa 1 não tem ninguém, no caixa 2 não tem ninguém. Vocês concordam que o tamanho dos caixas, do vetor de caixas, ele não muda. O vetor de caixas ele é de tamanho fixo. Ele representa se tem alguém ou não tem alguém lá. Então, eu poderia dizer que isso daqui, essa entidade aqui, ela é um pessoa array, um array de pessoas, ou então, usando aquele outro modo de falar, né? Essa entidade aqui que guarda os elementos é um array, como é? Acho que é assim, né? É assim. Array de pessoa, porque
A única coisa que eu coloco aqui são pessoas. E essa entidade aqui, que guarda os caixas, na verdade, é um array, só que ele pode ter uma pessoa ou pode não ter ninguém. Entendeu? Então, é um array que vai guardar ou uma pessoa, ou então um nulo. Eu vou chamar isso daqui de caixas. Tudo bem? Isso daqui eu vou chamar de fila de espera. Faz sentido a nossa modelagem, pessoal? Os caixas ou tem alguém ou não tem ninguém. Os nossos caixas não aumentam de tamanho. Tipo assim, jogar o Lucas para um caixa não vai criar um caixa a mais. Eu vou colocar o objeto Lucas, por exemplo, no caixa 1. Se por acaso eu coloco que o caixa 1 é nulo, significa que não tem ninguém no caixa 1. Se eu mandar o Wesley para o caixa 2, então eu tenho que tirar o Wesley da fila e colocar ele no caixa 2. Então, por exemplo, o que seria eu dizer assim, chamar pessoa? Então, se eu tivesse um método, chamar pessoa para o caixa 2. Aí eu vou lá na fila de espera, vejo que tem alguém na fila de espera, e aí eu vou tirar essa pessoa da fila de espera e vou colocar ela no caixa 2. Então, caixas na posição 2 recebe o topo da fila de espera, e aí eu tenho que remover o cara da fila de espera para a fila de espera diminuir de um tamanho. Se eu quiser tirar a Nath, né, dizer que assim que terminou o atendimento do caixa 0, eu simplesmente vou lá e apago a Nath. Porque apagar significa dizer que a partir de agora o que tem aqui não é mais a Nath, o que tem aqui vai ser nulo. O que tem aqui vai ser nulo e o que tem aqui é o Lucas. Então, se por acaso eu quiser chamar alguém para o caixa 2, um cliente feliz foi atendido. Então, eu chamar, por exemplo, eu teria o método aqui chamar caixa 1. Então, por exemplo, o método chamar, e aí eu digo qual é o caixa, né? Int caixa. Então, o que é que o método chamar faria? Chamar para o caixa 1. Caixa 1 está vazio? Tá. Tem alguém na fila de espera? Tem. Pego esse elemento daqui e copio para o caixa. Pego o elemento que está aqui e copio para o caixa. O caixa deixa de ser nulo. E agora, como esse elemento está aqui, eu tenho que tirar ele daqui. Então, eu tiro o topo dessa fila, que seria um... Qual é o comando que tira o topo da fila? É um slice, split, slice. Esqueci, é algum comando aí que tira o primeiro elemento. O pop tira o último e tem um comando splice. Sei não, a gente testa lá na hora. E tira o elemento do topo. Se eu mandar chamar para o caixa 0, eu não tenho quem puxar, porque o shift... Obrigado, Guilherme. Então, shift. Então, pessoal, olha que a gente tem 2 vetores que representam coisas diferentes. O primeiro vetor, ele aumenta de tamanho e diminui. Eu insiro no vetor com o comando de push. Eu insiro com o comando de push e removo com o comando de... É uva, João? Com o comando de shift. Vocês vão fazer essa tarefa na aula de hoje. Shift. Então, a gente insere no final com o push e remove do começo com o shift. Se por acaso a pessoa quisesse ir embora do meio da fila, eu teria que removê-la de alguma forma. A posição deles aqui importa. Eu adiciono e aumento. A fila aumenta e diminui. Eu removo, realmente removendo o elemento e realocando a fila. Isso daqui de cima também é um vetor. Só que a forma como eu interajo com esse vetor de cima é diferente. Eu coloco o elemento não adicionando um push, não colocando um tamanho a mais, mas colocando dentro de uma posição exata. E eu removo não dando um shift, não dando um delete, não dando um erase. Eu removo colocando nulo. Faz sentido o que a gente está dizendo na cabeça de vocês?
ok? Então, com certeza não faria sentido eu pegar o meu caixa, quero remover o Lucas, e aí eu vou dar um pop. Se eu der um pop, eu vou remover o Lucas, mas eu também removo o caixa 2. Agora eu só tenho dois caixas. E não faz sentido. O Lucas não vai arrancar o caixa e vai levar embora. É como se você tivesse um carro de 5 lugares e você quer tirar a pessoa de dentro do carro, a pessoa pega a cadeira e leva nas costas. A pessoa não vai embora. O que você tem é que, de alguma forma, representar que aquele lugar está vago. Você representa que aquele lugar está vago, colocando um nulo dentro do lugar. Então, para o Lucas ir embora, o que eu vou fazer é selecionar o Lucas, e no lugar que ele estava, na posição que ele estava, eu coloco nulo. Por isso que aqui eu tenho um array de pessoa, não faz sentido eu inserir nulo no array da fila de espera, não faz nenhum sentido, porque todos os elementos são significativos, mas aqui no array de caixas faz sentido eu ter um nulo. Se eu tenho caixas.length 3, significa que eu tenho 3 caixas. O meu caixa pode ter alguém, vai ser uma pessoa, ou ele pode ter ninguém e ele vai ser um nulo, ok? Enquanto eu vou pegar uma xícara de café, vocês vão fazer a classe, por exemplo, banco, imaginar que isso aqui é um banco, tá certo? Eles vão fazer a classe banco, e aí o banco vocês vão ter que colocar os atributos do banco, que vai ser uma fila de caixas, que seria um array de pessoa nulo, e uma fila de espera, que seria um array de pessoas. E aí vocês podem imaginar como seriam os métodos do banco. Por exemplo, chegar pessoa. Aí você recebe uma pessoa e coloca ela na fila de espera. Né? Por exemplo, chamar no caixa. Aí você diz o número do caixa. Sair do caixa. E você diz o número do caixa. Então, enquanto eu pego um café aqui em frente, aqui na minha tia, vocês vão tentando fazer a classe e fazer os métodos. Porque se eu fizer só tudo e vocês só copiarem também, não tem graça, né? Beleza? Tentem aí. Eu chego em instantes. Vocês podem ficar conversando enquanto isso, tá? Vou sair, mas vocês podem ficar. Então, acho que eu volto em menos de 5 minutos. Tentem fazer a classe aí, banco.
Voltei. Não sei se você estava com saudade, mas aguenta aí que eu voltei. E aí? O melhor café que eu conheço é o café da minha tia. Porque ela não bota na garrafa, ela deixa na panelinha mesmo. O café na garrafa, ele pega pressão e a pressão oxida o bicho. Eu gosto de tomar frio. Oi, amor. O quê? E aí, como é que foi? Conseguiram fazer? Me dê a liga. Tudo bem. O importante é estar tentando, né? Porque se vocês não tentarem, vocês não vão descobrir o que é que vocês não sabem. Hoje vai ser bem prático. Eu vou tentar fazer menos código e deixar que vocês façam mais, tá certo? Aí vocês podem perguntar, tirar as dúvidas, etc. Então, banco. Vou chamar de banco, tá bom? Vou chamar de banco. S06 banco. Então, eu vou pedir, dá um tempo, aí eu faço. Peço, dá um tempo, faço, e eu fico esperando vocês perguntarem de dúvidas que vocês tenham. Então, não vou ficar fazendo direto, não. Banco.ts. A primeira coisa que você pode fazer é só criar a classe pessoa só com o nome, só para a gente ter uma entidade para ficar manipulando. Então, vou criar aqui uma classe pessoa, e a minha classe pessoa vai ter só um atributo nome. A gente falou já de modificadores de acesso, público e privado, ou não? Estou confundindo com as outras turmas, ó. Você mostrou em alguns códigos, mas falar mesmo sobre, não. Tá. Então, eu vou aproveitar, como é bem simples, eu vou aproveitar logo e falar sobre isso, tá? Modificadores de acesso são formas que eu tenho de... Peraí, deixa eu só ver qual é o exemplo melhor que eu uso. Tô com vontade de não falar disso agora, porque senão a gente vai trocar de contexto e é uma coisa totalmente diferente. Como é bem simples, vai ficar para outro esquema, tá certo? Nosso objetivo hoje é manipular vetores, não vou colocar outra ideia por cima. Quando a pessoa foi atendida, eu posso avisar, eu posso dar um comando finalizar atendimento no caixa tal, chamar pessoa para o caixa tal, entendeu? Então, não vamos colocar público e privado, vamos deixar tudo público. O objetivo hoje é trabalhar o conceito de vetores, então depois eu falo sobre público e privado, faço um vídeo, tá? Então vamos lá. Preciso só de um atributo, meu atributo vai ser nome e que vai ser uma string, e aí eu vou para o meu construtor. Construtor a gente escreve com constructor, recebe a string e atribui a string, e eu também vou fazer o meu método de transformar em texto. Então eu vou fazer um toString. E transforma a minha pessoa em texto, vai retornar só o nome. Então, bem simples. Então, é só mesmo para empacotar o nome como uma pessoa. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa para a nossa classe do banco. Engasgou, João? Nosso banco vai ter dois atributos, tá? O primeiro atributo vai ser... São os caixas, né, que a gente já viu, caixas. E os caixas é um array de pessoa ou nulo. Eu posso ter pessoas ou eu posso ter nulo no caixa. E além dos caixas, eu vou ter a espera, que também vai ser um array. Só que no meu array só faz sentido ter pessoas. Tudo bem?
Então, lembrando que a sintaxe de lista, ela tanto pode ser nesse formato, como ele pode ser nesse formato. Eu vou ter um pessoa array. Você já pode inicializar, se quiser aqui, ou você pode inicializar tudo no construtor, só lembrando disso. Então, meu construtor, eu posso inicializar os caixas e a fila de espera aqui, ou eu poderia ter inicializado aqui diretamente. Mas vamos lá. O que é que falta para o meu banco? Porque a fila de espera realmente começa vazia. Mas e os caixas? Eles começam assim, vazios, sem nenhum caixa? Será que faz sentido? O que foi, João? Você quer brincar? Papai tá dando aula agora. Vamos lá. Nos meus caixas, eu posso passar dizendo quantos caixas vão existir. Então, assim, tenta... tudo bem, tá certo. Nulo, nulo, nulo. Então, você poderia... Se você quisesse fixar que vão ser sempre 3 caixas, nulo, nulo, nulo. Aqui você está fixando... Perdão, é assim, né? A sintaxe é com... Poxa, é com... Exato. Então aqui você estaria colocando que os teus caixas serão sempre 3, nulo, nulo, nulo. Mas você poderia receber quantos caixas vai ter, né? Eu não vou trabalhar aqui com esse conceito de abrir um caixa, fechar um caixa, como se existisse a guia lá e o funcionário vem para trabalhar. Então, 3 caixas, vão ter os caixas sempre do mesmo tamanho, tá? Ou então eu posso receber no construtor quantos caixas vai ter. Então, int quantidade de caixas. Só que não é assim, né? É quantidade de caixas que vai ser um number, ok? Como é que eu inicializo agora os meus caixas? Vamos ver se faz sentido para vocês. Imagina que você tem um carro e que você tem que colocar 5 lugares. Então, a primeira coisa que você faz é criar o carro, tudo bem? Aqui, ó. E depois você vai adicionar os lugares dentro do carro. Você vai botar uma cadeira. Ó, acabei de botar uma cadeira. O caixa que estava de tamanho 0, agora tem tamanho 1. E o elemento que está lá tem... Dá para ver o João lá no fundo? Dá? João, tu tá distraindo o pessoal com teu charme, João. Ele está na fase de transição para falar, então ele tá um papagaio, um tagarelo. Bora lá, tudo bem. Vamos lá. Tem aqui, do jeito que está aqui, o objeto caixas nem sequer foi criado. Ele existe, mas ele não guarda nenhum caixa. Você só guarda um caixa quando cria o vetor. Por exemplo, você criou o vetor de espera bem aqui. Professor, mas eu crio, não é com new? É. Você pode criar assim. Isso daqui é só uma suquinha sintático. Isso daqui, new array de pessoas, tá vendo? Você está criando um objeto de array capaz de guardar pessoas. E você está criando com new. Ah, quer dizer que tanto faz eu criar o meu array assim como assim? Tanto faz. Nos dois você cria uma lista, mas a tua lista não tem ninguém. Beleza? Faz sentido? Por exemplo, é que nem eu dizer o seguinte, ó. Seja pessoa do tipo pessoa. Você criou a pessoa? Olha para cá. Ó. Só lembrando, né? E isso daqui, pessoa, é capaz de guardar um objeto pessoa, mas você criou a pessoa? Você criou o objeto bem aqui? Não. O let não cria o objeto. O let cria a variável capaz de guardar o objeto. Quando é que você cria o objeto? Quando você dá aqui comando. Bora participando para ficar melhor a aula.
Tudo bem, mas qual é o comando, qual é a palavra-chave que eu uso para criar alguma coisa? O new. Então, quando você dá um new, pessoa recebe new, pessoa João. Aqui eu criei um objeto do tipo pessoa e guardei dentro da variável, da referência pessoa, que o let criou. Então, vocês têm que imaginar que o let, ele não cria a entidade. Ele cria a variável capaz de guardar a entidade, capaz de guardar o objeto. Caixas não é a lista. Espera não é a lista. Eles são capazes de guardar uma lista. Onde é que eu estou criando a lista? Estou criando aqui, ó. Essa linha cria a lista. Essa linha aqui, des.caixas, recebe new array, quantidade de caixas. New array. O let cria o corpo, exatamente. O let cria o corpo, o new sopra a alma dentro do corpo. É que nem o let cria a foto, mas a pessoa é quem cria o new. Tudo bem? Então você pode ter várias fotos da mesma pessoa. Então, isso daqui, por exemplo, let pessoa 1 recebe new pessoa João, let pessoa 2 recebe pessoa 1. Então, tanto pessoa, eu tenho quantas pessoas bem aqui? Eu tenho quantas pessoas? Não. Uma. Boa, Sávila, Juliana, Nath. Quem cria a pessoa é o Nil. O let é a foto, é o registro da pessoa, lembra, Eduardo? Então, pessoa 2 e pessoa 1 são duas formas de olhar o mesmo objeto. São duas visões do mesmo objeto. Ou seja, pessoa 1 e pessoa 2 olham para o ponto da memória em que o Nil criou o João. É como se você tivesse duas variáveis que olham para o mesmo lugar da memória. Ou seja, eles referenciam a mesma variável. Por isso que a gente diz que pessoa 1 e pessoa 2 são referências para o objeto que foi criado por Nil Pessoa João. A mesma coisa vale para o array. Se eu tentar fazer bem aqui caixas.push de alguma coisa, isso daqui vai me dar um erro. Por quê? Porque caixas ainda não foi criado. Quando é que eu crio o array? Eu crio o array quando eu dou um new. Ok? Você pode fazer assim, como você pode fazer assim. Caixas agora é um array sem ninguém, array vazio. Só que eu preciso criar vários caixas. Então, é um array vazio, mas ele tem um tamanho fixo, sei lá, 3, 4. Então, como é que eu vou criar 4 caixas? Eu vou inserir com o push, porque o push aumenta o vetor, vários objetos nulos dentro do meu caixa, para representar que eu vou ter vários caixas vazios. Então, se eu fizesse isso daqui, des.caixas, ponto push nulo, aqui eu tinha um caixa com length tamanho 0. Aqui o meu length é 1. Aqui o meu length é 2. Aqui o meu length é 3. Então, toda vez que eu empurro um nulo para dentro do caixa, eu estou fazendo isso daqui, ó. Eu estou pegando e escrevendo um nulo para cá. Então, meu caixa começa vazio, assim, né? No meu construtor, eu tenho um caixa de tamanho 0, e aí eu dou um push. Aí eu crio essa posição aqui. Eu dou outro push, aí agora eu crio mais essa posição. Porque o push aumenta o vetor, aumenta o tamanho do vetor. Então, se eu desse 3 pushes, eu teria posição 0 com nulo, posição 1 com nulo, posição 2 com nulo. Se eu perguntasse qual é o length desse vetor, length.
Eu aprendi, depois de muitos e muitos e muitos, muitos anos de inglês, a diferença de quando termina com TH e quando termina com HT. Depois de trocentos mil anos. Só termina com HT quando tem som de T no final, eight. Quando não tem som de T no final, termina com TH, tipo length. Precisa de trocentos anos para poder perceber essa besteira. Legal, né? Você não sabia, diga aí que você não sabia. É que todo mundo sabia. O povo é foda. Eu sempre errei esse negócio do... Mas é legal. Shift. Termina com T. É porque tem algumas palavras que terminam com HT e outras com TH em inglês. A diferença é que quando termina com HT, o som da palavra em inglês termina com T. Tipo eight. Entendeu? Só que quando termina com TH, normalmente tem um som de F. Entendeu? Length. Não termina com som de T. Só é HT quando termina com som de T. Eight. Bora lá, fofoca na meta. Todo mundo feliz aqui com o lance do vetor? Faz sentido eu começar o meu vetor de caixas? Faz sentido eu começar o meu vetor de caixas com vários caixas nulo e o meu vetor de espera vazio? Tá de boa para vocês? Ok. Só que eu não sei quantos caixas vão haver. Se vai ser um, dois, três. Ele passa aqui no construtor quantos caixas eu vou ter. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço, essa quantidade de vezes, inserindo nulos no meu vetor. Então, eu vou fazer o seguinte. For i igual a zero, i menor do que quantidade de caixas e mais, des.caixas.push null. Então, se é para eu ter 5 caixas, eu vou passar 5 vezes no meu laço, inserindo o nulo dentro desse vetor. Então, quando terminar essa estrutura, esse laço aqui, o meu construtor, eu vou ter um vetor de caixas já com vários caixas nulos e um vetor de espera de tamanho zero, sem ninguém. E aí agora vamos fazer aqui um método para mostrar o nosso vetor. Então, como meu vetor de caixas tem tamanho fixo, eu tenho que representar quando existe alguém e quando não existe alguém. E aí, aqui é fácil, né? Basta, por exemplo, eu criar uma string vazia. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma string com um quadradinho, com uma chavezinha. E eu vou passar por todo o meu vetor de caixas. Como eu não preciso da posição dele, eu vou fazer aquele for que não tem índice. Para cada pessoa. Só que pode ser pessoa ou nulo, né? Para cada let pessoa de caixas. Perceba que essa variável, ela é dos caixas, e meu caixa pode ser pessoa ou nulo. Então, esse aqui pode ser uma pessoa, pode ser nulo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou só concatenar ele na string. str mais... Se a pessoa, ó, aqui, ó, se a pessoa for diferente de nulo, eu pego o texto dela. Se não, eu pego a palavra nulo. Nem precisaria disso, mas tudo bem. E aí depois eu dou mais um espacinho. str mais vírgula. Vírgula não, senão vai ficar uma vírgula no final. Vou fazer um... Pode também ser, com outro foto não vai fazer diferença, não. Vou fazer assim, para ficarem os caixas direitinho, eu vou começar com tracinho, espaço, e a cada um que terminar vai ter espaço, tracinho.
que eu vou ficar com espaço entre cada caixa. Então, a sugestão é, se você não precisa do índice, se a posição não é importante para você, não use a posição. Se fosse o outro, ficaria, seja I começando em 0, I menor do que caixas.length e mais. E aí, ao invés de lidar com pessoa, você teria des.caixas na posição I. Des.caixas na posição I. Só que a legibilidade fica pior. Então, se você não precisa do índice, se o índice não vai fazer diferença para você, ah, professor, mas eu queria colocar o número, né? Caixa 0, caixa 1, caixa 2, tudo bem. Então, vamos colocar, então, STR mais... A primeira coisa que você vai colocar é o I. Mais I mais 2 pontos. Então, a gente vai ter caixa 0, o nome da pessoa. Caixa 1, o nome da pessoa. Caixa 2, o nome da pessoa. Então, vamos prestar atenção à nossa composição aqui. Comecei com um tracinho. Então, a nossa composição vai ficar assim. Supondo que os 3 são nulos, vai ser 0, nulo. E vai ter um espacinho. 1, nulo. Espacinho. 2, nulo. Supondo que eu tenha 3 caixas, tá? E aí termina aqui. Se eu tiver uma pessoa, ao invés de colocar nulo, eu vou colocar o quê? O nome da pessoa, que é o toString que vai me dar. Então, por exemplo, aqui seria João. Tudo bem? Outra sugestão é, ao invés de ficar usando caixas e o tempo todo, se você precisa do índice, você pode criar uma variável temporária aqui, ó. Por exemplo, a minha pessoa vai ser caixas na posição I. Você salva a entidade aqui nessa variável, e aí você pode ficar usando a variável para não ter que ficar utilizando caixas I, des.caixas I na posição tal. Pessoa. Como ele já vai ser convertido automaticamente para string na hora que eu somar, basta eu colocar aqui, pessoal. Se quisesse colocar um tracinho para representar que está vazio, ou alguns tracinhos, você pode colocar o que você quiser. O que é que vai acontecer? Se a pessoa for diferente de nulo, você vai escrever o toString da pessoa, forçadamente, porque você está somando com o texto. Se a pessoa for nulo, aí você vai escrever o que tiver aqui nessa string. É que eu tô com sol na minha cara. Vai queimar o vídeo aí. E aí depois eu coloco o tracinho no final. Isso daqui é para representar os meus caixas, porque os caixas ou vai ser a pessoa ou vai ser nulo. Agora eu vou somar mais uma quebra de linha. E agora a gente vai para a fila de espera. Mesma coisa. Na fila de espera, a posição do elemento é importante? Não. Então, eu não vou usar o for com índice. Eu vou usar aquele for sem o índice. Então, a sugestão é, não precisa do índice? Não usa o índice. Para cada pessoa da fila de espera, eu concateno a pessoa e aí boto aqui entre uma pessoa e outra nada, só um espaço mesmo. Então, eu vou chamar aqui de espera. Então, a espera vão ser essas várias pessoas. Eu não estou entendendo nada com essa mudança de código toda hora. Que mudança de código, Iago? Pode abrir o áudio. É que está alternando entre a parte da length das caixas e a lista de espera.
Não, o que eu estou tentando fazer é imprimir o estado do banco. Então, por exemplo, o que é para aparecer quando eu tentar dar um print no banco? Supondo que a minha configuração é essa daqui, ó. Então, supondo que que a minha configuração é essa, então eu vou ter, por exemplo, a Maria, bem aqui. Maria, e bem aqui no meu vetor, eu vou ter 3 pessoas. Então, a Maria está em atendimento, e aqui no vetor eu tenho o João, o Felipe e o Iago. Quando eu mandar mostrar o estado do banco, é para aparecer o quê? Nulo, que é o primeiro, aqui na posição 0. O 1 vai ter Maria. O 2 vai ser nulo também. E aí, quando eu pedir para mostrar, e aí depois ele tem que me mostrar a fila de espera. A fila de espera é para ter quem? É para ter o João, o Felipe e o Iago. Então eu quero que apareça João, Felipe, Iago. O que eu estou tentando imprimir é isso daqui. Para imprimir isso, eu preciso andar nos elementos do caixa, imprimindo o número, imprimindo o nome, ou então nulo, dependendo se o elemento existe ou não existe. E depois que andar na fila de espera, imprimindo todo. Desculpa, depois de andar nos caixas, imprimindo os caixas, eu preciso andar na fila de espera, imprimindo os elementos da fila de espera. Então, por isso que eu usei um for para andar nos caixas e outro for para a fila de espera. Lembrando que eu posso percorrer a minha lista de 2 formas distintas. Eu posso percorrer utilizando o índice, ou eu posso percorrer sem índice. Quando é que você escolhe um e quando é que você escolhe o outro? Se você precisa da posição, saber qual é a posição que você está, você usa o índice, esse for com o índice aqui. Se você não precisa da posição, você usa esse daqui, que seria o pessoa off. Então, esse daqui você acessa utilizando um contador que começa em 0 e vai até o tamanho, e você vai acessando o elemento daquela posição. E esse daqui você não precisa de contador. Pessoa vai assumir cada uma das pessoas que está lá na fila de espera. Era isso? Não era isso? Me ajuda aí a entender onde é que está complicado. Pessoal, o objetivo dessa aula é trabalhar vetores. Então, se você tem dificuldade com vetores ou uma coisa ou outra, você tem que dizer. Professor, eu não entendi. Eu não entendi como é que esse for funciona. Ou não entendi como é que essa coisa tal funciona. O objetivo da aula é isso. Entendeu? Tá. Isso daqui, Anderson, é o que a gente chama de ternário, tá? Isso tem no JavaScript, no C, no Java. Ok, tá bom, Natan. Então, bora lá. Isso daqui é o que a gente chama de operador de substituição ternário. Quase toda linguagem tem isso daqui. Python também tem, Java, JavaScript, C, tudo. Então, isso daqui é uma forma de simplificar o if-else quando você só precisa de uma substituição simples. Como é que ele funciona? Isso daqui é o teste, e isso daqui são os valores de substituição. Tá? O que é que essa linha me diz? Faça esse teste. Se esse valor for verdade, utilize a primeira criatura aqui. Se esse valor for falso, utilize a segunda criatura. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um console.log, e aí aqui no meu console.log eu vou perguntar, 4 é menor do que 5? Minha pergunta. Se a resposta for positivo, eu vou escrever 4 é menor que 5. Se a minha resposta for negativa, eu vou escrever 4 não é menor. Então, o meu código faz esse teste. Esse meu teste, esse booleano, vai me dar true ou false. Se isso daqui for true, ele vai substituir toda essa sentença pelo valor que está aqui, entre o
entre a interrogação e os 2 pontos. Se isso daqui for false, ele vai substituir tudo isso daqui pelo valor que está aqui, entre o 2 pontos e o final. Por exemplo, para eu não ter que fazer um if else, é a mesma coisa do if else. Por exemplo, se 4 menor do que 5, console.log, 4 é menor. Else, console.log, 4 não é menor. É a mesma coisa. Só que ele só faz uma substituição. Ele pega uma sentença ternária de 3 entidades, onde a primeira é um teste, a segunda é o valor de substituição positivo e o terceiro é o valor de substituição negativo. Por exemplo, eu poderia utilizar isso para pegar o valor absoluto de um número. Eu tenho o x, certo? Eu não sei se x é positivo ou negativo, mas eu quero o valor positivo dele. Exemplo. Eu quero o valor positivo dele. Então, eu faço o seguinte, ó. Se x for maior do que 0, eu deixo o próprio x. Se não, eu deixo menos x. Se x for positivo, eu fico com ele mesmo. Se não, eu inverto ele. Então, eu sei que isso aqui sempre vai me retornar o valor positivo. Ah, não preciso gastar um if else só para fazer essa substituição simples. Então, todo ternário pode ser trocado por um if else. Isso aqui é bem prático. Então, o que é que eu estou fazendo bem aqui, ó? Ei, a minha pessoa existe ou não existe? Se ela existe, ou seja, se ela é diferente de nulo, eu vou concatenar a pessoa, o objeto pessoa. Ou então, se vocês preferem deixar explícito, pessoa.toString. Se ela não existe, ou seja, se isso daqui é falso, eu vou concatenar tracinho, 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 tracinho. Então, se a pessoa existe, vai vir o toString dela. Se ela não existe, vão vir os 4 tracinhos. É isso que essa linha faz. Beleza? Professor, e esse off? O que é esse off? Esse off é assim, ó. Se você tem isso daqui tem em qualquer linguagem de alto nível, tá? Isso é uma forma de percorrer os teus dados. Também no JavaScript é da mesma forma, não só no TypeScript. Então, se você tem uma lista, seja uma lista. Aí, 1, 3, 2, 5, 6. Você tem 2 formas de percorrer ela. A primeira é com o índice, que vocês já conhecem, né? Seja i igual a 0, i menor do que tamanho tal, tal. E você vai pegando os elementos utilizando o índice. Tá vendo aqui? Oh, posso mostrar a aranha para o pessoal? Ó, pessoal, a Ana fez uma aranha assustadora. É para ser assustadora ou é para ser bonitinha? Bonitinha. Bonitinha? Aqui tem as amiguinhas dela. Ó, você fez uma boa escolha de cores, amor. Eu gostei aí de ser uma perna de uma cor, uma perna de outra. O pessoal está dizendo que ficou sucesso, viu, Aninha? Tudo bem? A segunda forma de fazer isso é a seguinte. Você faz um for pedindo que o valor, por exemplo, assim, ó, para cada elemento da lista. Para cada elemento da lista, console.log elemento. Aí essa variável vai assumir cada um dos valores da tua lista. É isso que o off faz. Ele vai puxando os valores. Professor, qual é o mais prático? Quando é que eu uso qual coisa? É o que eu digo. Se você precisa do índice, se a posição dele é importante, você usa o com índice. Se você não precisa do índice, então use esse daqui, que ele é mais legível. Outra coisa, que esse daqui serve para qualquer container. Seja uma lista, seja um mapa, seja qualquer coisa. Isso daqui funciona melhor com arrays. Tudo bem? Então, bora lá. É isso mesmo, Nathan, que vocês precisarem de dúvida. O objetivo hoje é trabalhar vetores. Então, tiver dúvida de vetores, você pergunta. Os questionários de vocês disseram que vocês estavam achando estranho. Estamos de boa até aqui? Então, bora voltar para lá. Então, vamos ver se isso daqui consegue imprimir o meu banco.
Então, eu vou criar aqui um banco, seja banco, new banco 3, e aí eu vou mandar mostrar o banco. Console.log, banco. É o TSC. Eu tenho o Deno, acho que eu tenho o Deno. Banco. No canto certo? Deno run banco.ts. Aqui, ó. Ah, tá. Eu quero o meu toString. Então, eu vou fazer assim. Ó, eu estou forçando que o banco invoque o toString dele quando eu somo com o texto. Que eu quero a minha representação. Pronto. Posição 0 não tem ninguém, posição 1 não tem ninguém, posição 2 não tem ninguém, e na fila de espera não tem ninguém. Perfeito. Tudo bem? Então eu vou chamar esse daqui, eu vou chamar de caixas, e esse daqui eu vou chamar de espera. Por que foi impresso o nulo? Porque eu preciso de alguma forma representar que aquele caixa está vazio. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou verificando se existe alguém naquele lugar. Lembra que o meu caixas pode ser uma pessoa ou pode ser nulo. Como é que eu sei que tem uma pessoa no lugar se for diferente de nulo? Se vocês quiserem, eu posso trocar isso daqui por um if else. Ó. Se, ó, se quem está lá no lugar for igual a nulo, tá vendo? Eu vou adicionar na minha string str mais 4 tracinhos. Se não for nulo, eu vou adicionar na minha string que eu estou montando, pessoa.toString. Aquele ternário faz exatamente isso. Foi isso que você perguntou, Guilherme, ou foi outra coisa que eu não entendi? Tá, por que tinha sido impresso vários nulos? Porque ao invés de mandar imprimir 4 tracinhos, eu tinha mandado imprimir nulo. E tinha aparecido nulo, 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 nulo. Se eu tivesse mandado imprimir vazio, eu numerei, ó. Numerei quando eu concatenei o índice na string. Então, como é que eu estou montando a minha string? Eu estou fazendo meu laço, passando por todos os caixas. Aí, dentro da string de saída, que é esse str, eu estou colocando a posição, aí eu boto 2 pontos. Aí eu verifico se o cara existe, se não existir, eu boto o nome vazio. Se existir, eu boto o nome da pessoa. Aí eu fecho o tracinho, e aí eu faço isso para todos os caixas. Terminou os caixas, eu quebro a linha, e aí eu mando imprimir agora a fila de espera. Vai aparecer o nome que eu colocar. Se não tem pessoa, posso colocar vazio, nulo, ninguém, o que eu quiser. O que é importante entender, você está percorrendo um vetor que pode ou não ter um objeto do tipo pessoa. Então você não pode assumir que sempre vai ter alguém. Você tem que sempre fazer o teste. Ei, tem alguém nesse caixa? Entendeu? Ué, se tiver, aí você decide o que é que você quer fazer. O que é que você vai fazer com essa pessoa que está no caixa. Mas como o teu objeto pode ser ou não nulo, você sempre tem que testar. Ah, e não tem ninguém. Então eu vou imprimir vazio, ou não imprimo nada, ou sei lá o que é que você quiser fazer. Mas se tem alguém, aí você faz o seu procedimento. Vazio, vazio, vazio. Então eu vou pegar esse código, vou colocar aqui no don'tpad.com barra. Tá carregando aqui, só um instante.
Meu Launchpad tá carregando, não. Tá bugado aqui, meu Launchpad. Ué? Derrubaram o Launchpad? Pronto, eu coloquei no Pipoca. Launchpad... Se não lembrei, eu botei no Pipoca. Launchpad.com/... Ah, agora tá na Pipoca, não vou tirar mais não. Pipoca. Eu tô... A conexão tá caindo. Não, tá direitinho. Beleza? É onde eu coloquei o código, mano. Notepad.com/pipoca. É só abrir o link e o código vai estar lá. Ah, o que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a fazer os métodos do nosso banco. Por exemplo, o primeiro método poderia ser entrar, né? Ou então chegar pessoa. Chegar pessoa. Chegar pessoa recebe uma pessoa. Só que eu não vou implementar, tá? Deixar vocês tentando. Então, o que é que o chegar pessoa faz? Coloca a pessoa na fila de espera. Beleza? Próximo método que vocês vão tentar fazer, chamar no caixa. Caixa, que vai ser um number. O que é que chamar no caixa faz? Retorna nada. Void. Então, vou fazer o seguinte, ó. Se o caixa estiver vazio, pega a primeira pessoa da fila de espera. Beleza? Próximo método que a gente pode ter seria finalizar atendimento. Eu vou passar o número do caixa. O método também não retorna nada. Ou eu posso colocar retornar booleano. Pronto, mais prático. Porque aí, por exemplo, se der um erro, vocês avisam que deu erro. É bool ou é boolean? É boolean aqui. Ele vai ficar reclamando, porque quando eu boto boolean, ele me força a ter um retorno. Finalizar atendimento, a mesma coisa, né? Boolean. Então, como é que seria o meu finalizar atendimento? Se o caixa estiver ocupado, o que é que eu vou fazer? Retira a pessoa do caixa. Retira a pessoa do caixa. Próximo, a pessoa chega, vai para o caixa, finaliza o atendimento. Pronto, não tem mais o que fazer não, né? Mais alguma coisa? Chega a pessoa. Mais importante é isso. Aqui a gente já zera tudo. Vou colocar o código de novo lá no Pipoca. Vocês acham que conseguem fazer? Então tentem, tá? Tentem. Eu não vou fazer, pelo menos agora eu vou dar um tempinho maior. Eu vou dar aí uns 15 minutos. 15, 20 minutos.
para vocês realmente tentarem, porque isso implica em quê? Entenderem o conceito, é, testarem o entendimento de vocês, chegar a pessoa, ué, essa pessoa vem de onde? Essa pessoa vem da MEN, você vai ter que criar essa pessoa aqui. Por exemplo, aqui eu faria o quê? Como é que eu boto uma pessoa no banco? Você vai ter que vir aqui, banco, ponto, chegar pessoa. Você vai criar um objeto pessoa e mandar para dentro do banco. Como é que você vai mandar? Através do chegar pessoa. Se deu certo e você mandar imprimir, o João que eu mandei no método chegar pessoa é para aparecer onde? Nos caixas ou na fila de espera? Na fila de espera. Se eu mandar e depois disso vai chegar outra pessoa, então, você manda pessoas para o teu banco invocando métodos. Chegar a pessoa, Ricardo. Então, banco, ponto, chegar a pessoa, Josué. Se eu mandar mostrar o banco, vai ter enfileiradinhos, ó. O João, o Ricardo e o Josué. Qual é o método que eu faço agora para chamar alguém para o caixa zero? Seria banco, ponto, chamar no caixa. Aí eu digo qual é o caixa que eu quero. Caixa zero. O que é que esse método deveria fazer? Vocês entenderam o comando? Exato. João vai ter que sair da fila. Então, a fila vai ficar só com o Ricardo e o Josué. E quando eu mandar mostrar o banco, o caixa zero é para ter o nome dele. O caixa um e o caixa 2 é para ser nulo ainda. Para eu puxar os outros dois, eu teria que chamar no caixa ainda. Se eu faço isso, aí agora eu chamei. O João foi para o caixa zero, o Ricardo foi para o caixa 2 e o Josué foi para o caixa um. Se eu tentar chamar no caixa, aqui isso daqui é para dar errado. Por quê? Porque já tem alguém no caixa. E mesmo que por acaso não tivesse ninguém no caixa, daria errado, porque não tem mais ninguém na fila. A fila está vazia, tá? Então eu vou dar 15 a 20 minutos para vocês tentarem fazer e testarem, ok? Para justamente vocês terem dúvidas, para a gente poder tirar as dúvidas aqui juntinhos na aula. Combinado? Então eu vou fazer o seguinte. Professor, acho que não consegui acessar o Launchpad. Deixa eu mandar então para o repositório, eu mando o link para o repositório. Ó, agora tá certo. Eu escrevi o nome errado. Ah, o primeiro link eu escrevi errado mesmo. Tá certo. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a minha câmera e o meu áudio para não atrapalhar vocês. Mas eu vou ficar escutando, então se vocês quiserem pedir ajuda com qualquer coisa, é só falar, tudo bem? Então vocês vão ter aí 15, 20 minutinhos.
Sim, Anderson, você poderia fazer em duas etapas. Você poderia copiar para o caixa, por exemplo, caixa na posição, sei lá, posição índice, recebe a espera na posição zero, ou seja, está pegando o primeiro elemento e depois você faria espera ponto shift. Só que como o shift já pega o elemento, te devolve e diminui, você poderia fazer num golpe só. Caixa no elemento índice recebe espera ponto shift. O shift vai te dar o primeiro elemento, te retornar o primeiro elemento e tirar esse cara da lista e aí você pega e atribui esse cara para o caixa. Só que aí você tem que fazer todos os testes. Primeiro, esse índice do caixa existe, por exemplo, não está fora dos limites? E segundo, tem alguém na lista de espera? Não entendi. Guilherme, compartilha aí a tela. Oi, então bora lá. O teu if da linha 58 está perguntando se o vetor não existe. Não é isso que você está querendo saber. Você está perguntando se o vetor nessa posição. Então a pergunta seria: des.caixas na posição caixa, entendeu? A pergunta é se essa posição é igual a nulo. Então, do jeito que está a linha 58, você está perguntando se o vetor todo é nulo. Não é isso que você quer saber. Descaixas na posição caixa. Exato. Aí agora você está perguntando, o elemento dessa posição é nulo? Talvez ficaria mais legível se ao invés de caixa fosse índice, né? Chamar no caixa, e aí você teria a variável que ele recebe seria índice ao invés do caixa. Ficaria mais legível, né? Índice. Mas aí, ó, tudo bem. Na hora que tu tá dando push em quê? Tu tá dando push em quê? Mas tu não pode dar o push. Se tu der o push nos caixas, tu tá criando um caixa a mais. Não é para tu dar o push. Sacou? É para tu dizer que caixas nessa posição desse índice recebe o shift. Só que antes você tem que verificar se tem alguém dentro do vetor de caixas, né? O caixa tem que estar vazio e a fila de espera tem que ter alguém. Vai, tenta aí. Oi. Se o caixa nessa posição, o shift remove e retorna. Então você consegue pegar o resultado do retorno. Mas ó, são dois testes. Essa posição tem que ser vazia e tem que ter alguém na fila de espera. O fila de espera.length tem que ser maior do que zero. São dois testes. Descompartilha a tela e continua tentando. O objetivo é esse mesmo, pessoal, é vocês testarem a compreensão de vocês. É só cometendo esses erros que vocês amadurecem.
vou tirar minha câmera e ficar aguardando. Oi, 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 oi. E aí, galerinha, faço ou tiro dúvida, espero mais, tá dando certo? Tem 23 pessoas aqui. Não conseguindo, nem estão tentando, nem computador vocês têm. Ah, sucesso. Aproveita, Natan, e tenta fazer. Quem conseguiu, vocês podem fazer novas funções, entendeu? Exato. Então, assim, por exemplo, vocês podem fazer uma função chamar nos caixas. E aí faria o quê? Passaria por todos os caixas. Se ele está vazio, pega alguém da fila. Entendeu? Ou então poderia criar uma fila de saída. Assim, tentem dar uma incrementada. Tem muita coisa legal para brincar aí no caixa. A gente poderia fazer. É sucesso, Eduardo. O importante é estar progredindo. O objetivo é ir tirando as, os impedimentos. Então, se você que tem dificuldade com o vetor, nem fazendo tá, ou tá com dificuldade nem perguntando tá, então tá mouse. Você não está aproveitando bem a aula de hoje. Estou aqui na disposição.
Emily, eu lembro que um dos teus era a questão do shift, do teu feedback do shift, do push. Tentem fazer o seguinte, quem já conseguiu pode, por exemplo, fazer outros mais simples, como remover por nome. Ó, você caça a pessoa no banco inteiro pelo nome. Fulano, estão roubando teu carro. Fulano de tal, estão roubando teu carro. Aí você caça a pessoa dentro do banco, onde quer que ela esteja, e onde quer que ela esteja, você remove ela. Ó, remover por nome. Outro método para vocês testarem. Tudo bem? Ótimo, que bom, Emily. Aproveitem e tentem, vão tentando fazer esses daqui. E aí é bom que vocês vão testando o conhecimento de vocês sobre listas. Esse remover por nome é muito prático. Por quê? Porque se você acha, você tem que percorrer as estruturas. Se você achar ele no. Ó, e o ideal é que ele retorne a pessoa. A pessoa ou nulo. Se você achou a pessoa, você retorna a pessoa. Se você não achou a pessoa, você retorna nulo. Aí você vai ter que perguntar, procurar na fila de espera. E se você achar, você vai ter que dar um jeito de remover essa pessoa e vai ter que procurar nos caixas. E se você achar, você salva ela e bota nulo naquela posição. Outra função bem legal para fazer. Aproveitando para tentar fazer agora. A gente tem ainda 25 minutos. É 25 minutos para vocês praticarem, tentarem fazer e eu tirar dúvida. Eu fico aqui esperando o feedback. Perdão, Guilherme, qual é o método que tu está falando? Chamar pessoa. Chamar no caixa. Porque talvez não das duas uma, pode dar errado. Se já tem uma pessoa naquele caixa ou se não tem ninguém na fila de espera. Se o caixa estiver vazio e tiver alguém na fila de espera, move a pessoa da fila para o caixa e retorna true. Eu também se esse número nem existe, né? Só tem 3 e você está mandando ele para o caixa 10, entendeu? Então, se esse índice existe e o caixa estiver vazio e tiver alguém na fila de espera, você move e retorna true, senão você retorna falso. Mesma coisa do finalizar no atendimento, né? Tem que ter alguém lá, senão você retorna falso. O único que não tem como dar errado é chegar a pessoa. Por quê? Porque a fila de espera não tem limite. Só precisar pegar a pessoa e jogar no final da fila de espera.
E aí, pessoal? Massa, Guilherme. Sucesso. Tento remover por nome, tu também já fizeste ele. O filter para quê? Para tu ver se a pessoa tá lá? Ah, tá. Você não precisa do remover por nome, você não precisa do filter, não. Percorre, descobrindo onde é que ele está. Se você descobrir o índice, aí você consegue setar nesse índice para nulo ou remover diretamente passando o índice. Mais fácil você achar o índice. A primeira coisa seria procurar o índice do elemento. Você pode procurar o índice do elemento usando o índice off. Ou então fazendo o for mesmo para procurar. E aí, Ana Júlia, tá dando certo? Pode compartilhar o teu, aí a gente faz a partir do teu. E aí, o bom de ver os erros de vocês, não para expor, é porque normalmente as pessoas cometem sempre os mesmos erros. E aí uns veem os erros dos outros e aí consegue perceber, ah, caramba, eu estava cometendo o mesmo erro e tal. É, compartilhei o teu. Tudo bem, quem é que pode compartilhar o seu para a gente fazer junto? Agora a gente ainda tem mais 10 minutos. Vocês querem que eu deixe como atividade para vocês tentarem em casa? Porque além dessa, vão ter outras. A gente já tem mais 2 trabalhos encarrilhados. Ou eu termino logo essa para quem estava com dúvida e aí eu passo os outros. Então vou terminar, tá? O que seria chegar no caixa? Só pegar esse objeto pessoa que eu tenho aqui, tá vendo? E jogar ela dentro da fila de espera. Só dar um push, vai para o final da fila de espera. Moleza. Perdão, chegar pessoa. O que seria chamar no caixa? Aqui eu tenho que fazer vários testes, né? Então, o primeiro teste é se o índice existe. Então, quando é que ele não existe? Eu prefiro normalmente pensar no erro, né? Se o índice for menor do que zero ou for maior ou igual ao tamanho, ele não existe. Se não existe, eu vou avisar aqui, soli.log, índice inválido, e já vou retornar falso dizendo que não deu certo. Beleza, quais são os outros casos que não existe? Não existe se já tem alguém no caixa. Se a pessoa que está no caixa for diferente de nulo, o caixa está ocupado. Console.log caixa ocupado, retornar falso também. Qual é o outro caso que isso daqui também dá errado? E aí você vai se livrando dos erros de um por um. Outro caso que está errado é que não tem ninguém na fila de espera. Se a fila de espera for igual a zero, aviso que a fila está
vazia e retorno falso também. Vocês estão vendo que a gente vai se livrando dos erros de um por um? Tudo isso dando certo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, tirar a pessoa da ponta da fila, né, o primeiro elemento da fila de espera, e essa criatura eu vou inserir no caixa, na posição índice. E aí eu retorno que deu certo. Não preciso fazer isso daqui em duas etapas. Ó. Tiro e coloco na variável, e depois essa variável eu jogo nos caixas. Eu posso fazer diretamente. Tiro e jogo nos caixas. Porque eu não dou o push nos caixas. Eu não estou criando um caixa a mais. Se eu der um push, eu estou aumentando o tamanho da fila de caixas. Não é isso que eu quero. Ok? Então, bora lá. Finalizar atendimento. Se o caixa estiver ocupado, retira a pessoa do caixa. Primeira coisa que eu vou verificar. Ué, o índice existe? Vou copiar daqui. Se o índice não existe, índice inválido retorna falso. Segunda coisa, se já está vazio, retorna falso porque não tem ninguém para finalizar o atendimento. Agora, se tem alguém e o índice, se o índice é válido e tem alguém, eu finalizo o atendimento só colocando nulo. Eu não dou o remove, eu não arranco um pedaço do caixa, eu não diminuo o tamanho do vetor de caixas. Eu aviso que não tem mais ninguém colocando nulo naquela posição. Só preciso avisar aqui que deu certo. Outra coisa que eu poderia também é, ao invés de retornar um booleano, devolver a pessoa. Perceba que é diferente. Aqui eu estou só avisando que deu certo. Eu poderia também devolver a pessoa que estava nesse caixa. E aí o meu retorno seria de que tipo? Pessoa ou nulo. Quando dá errado, eu retorno nulo. E aí, se por acaso tem alguém, eu salvo essa pessoa. Vai sair des.caixas na posição índice. Eu coloco nulo nessa posição e eu retorno quem vai sair. Vai. Tudo bem? Faz sentido finalizar o atendimento para vocês? Próximo. Remover por nome, que talvez seja mais chatinha. Remover por nome, primeiro você tem que saber. Sim, e também vai para o repositório, né? Bora lá. Remover por nome é o mais chatinho. Por quê? Porque remoção é um negócio chato. Primeiro você tem que saber onde caçar a posição que a criatura está. Então, como é que você vai caçar a posição? Vai ter que percorrer, né? Então, primeira coisa que você vai percorrer é o vetor de caixas, ó. Para todo o vetor de caixas. Pego essa pessoa que está no caixa. Se ela existe, o primeiro teste é esse, né? Se ela existe e o nome dela é quem eu estou procurando, tá vendo? Como é que eu aviso para ela, tiro ela do caixa, coloco o caixa como nulo e devolvo a pessoa. Tá vendo aqui, ó? Para todos os caixas. Se ela existe e tem esse nome, eu coloco nulo no caixa e retorno a pessoa. Professor, por que eu tenho que testar se ela existe primeiro? Porque se você tentar acessar o nome de algo que não existe, você vai ter um null pointer exception, vai ter um erro. Você não pode verificar um atributo de algo que sequer existe. Isso daqui seria os caixas. Como é que eu faço isso com a espera? Porque na espera você não bota nulo. Você tem que literalmente remover a pessoa daquela posição. Mesma coisa aqui, ó. Você percorre tudo, pegando a pessoa. Se a pessoa nessa posição tem esse nome, aqui você não precisa testar se ela existe, porque tudo que está no vetor de espera é realmente uma pessoa. Aí você remove ela dessa posição. E você remove uma posição de um vetor com o splice.
você diz que nessa posição e que você achou essa pessoa, você vai remover um elemento. Aí você literalmente arranca um pedaço do vetor. E aí você retorna a pessoa. Se por acaso você não caiu nem nesse for, nem nesse for, é porque você não conseguiu achar ninguém, e aí você retorna nulo. Tudo bem. Faz sentido. Tá certo. Lembre que aqui a gente está trabalhando com duas formas diferentes de trabalhar com vetor. Uma delas, um vetor de tamanho fixo, onde eu aviso que não existe alguém naquela posição, mas essa informação é importante. Eu preciso dizer, olha, no caixa 3 está vazio, ou seja, caixa 3 igual a nulo. E um vetor de tamanho variável, onde eu literalmente removo uma pessoa de uma determinada posição e a fila anda. Então, são dois vetores, mas com abstrações com formas de serem compreendidos diferentes. Eu espero que a aula de hoje tenha ajudado. Então, para a próxima semana, na verdade, para as próximas 2 semanas, vocês têm mais 2 atividades. Que elas são mais simples do que essa do banco. Na verdade, são muito parecidas com essa do banco. Que elas estão lá no arcade, que são o pula-pula no parquinho e a sala de cinema. O banco é tipo a junção dos dois. Mas assim, se vocês entenderam o banco e conseguirem, olhar o banco, vocês desenrolam isso daqui numa boa. O pula-pula no parquinho é muito fácil. É assim, ó. O pula-pula no parquinho são 2 listas. A primeira lista é a lista de espera, onde as crianças chegam, e a segunda lista é a lista do brinquedo. Então, essa daqui é a espera, e esse daqui é o brinquedo, né? Assim que funciona aqueles brinquedos de parque, de pula-pula. As crianças vão chegando aqui na fila de espera, né? Aí tem aqui 1, 2, 3 crianças, 4 crianças. Aí você está inserindo crianças na fila de espera. Aí o dono, o moderador do brinquedo diz: entra 3. Aí você pega essas 3 crianças que estão aqui, pega uma, cadê? E bota para cá, não é assim? Aí depois, entra mais uma, aí pega outra, entra para cá. Entra mais uma, aí pega a outra e bota para cá. Então, o que é que você está fazendo? Você está pegando da ponta, pegando com o shift e dando push dentro da fila de brinquedo. Você está dando shift bem aqui. Nesse você dá o shift, que você tira da ponta, e nesse você dá o push. Você coloca aqui na ponta. E aí o que acontece? Na hora que você dá o shift, você vai diminuindo. A segunda ação que você tem, a primeira é chegar criança. A segunda é entrar no brinquedo. E a terceira é sair do brinquedo. Então, quando sair do brinquedo é pegar a criança que entrou primeiro, ele sai do brinquedo e vai para o final da fila de espera, porque eles nunca cansam, né? Não sei se você já for assim, ele sai do brinquedo para poder ir para o final da fila de novo. Então você tem o chegar no brinquedo, entrar no brinquedo e sair do brinquedo. Aí ele sai do brinquedo e vai para a fila de espera. Não é igual o que a gente fez no banco? Só que aqui a gente não tem um vetor estático. A gente tem 2 vetores dinâmicos, onde você vai dando o shift e o push, tirando de um e jogando no outro. Eu acho que dá para trabalhar o conceito direitinho. E o segundo é o cinema. O cinema é a ideia do vetor estático. Quando a pessoa chega, você cria um cinema com 10 cadeiras. Então, você cria um cinema e as cadeiras do cinema já tem fixas, né? Sei lá, você tem 10 cadeiras no cinema. E aí você tem 2 métodos, né? Fazer uma reserva
para o Davi, por exemplo. E aí você vai pegar o Davi, fazer a reserva para o Davi na cadeira 2. Então você vai 0, 1, 2. Aí você vai colocar o objeto Davi bem aqui. Se você tentar reservar para Juliana na cadeira 2, o que é que ele tem que dizer? A cadeira está ocupada. Ou você pode fazer um cancelamento. Você pode cancelar a reserva. Você pode cancelar a cadeira 2. Aí o que é que você vai testar? Tem alguém na cadeira 2? Tem. Só que como é que você cancela a pessoa que está na cadeira 2? Você não dá um splice, você não remove a cadeira, você não se livra desse pedaço aqui. Vai dizer que não tem mais ninguém, você faz o quê? Você coloca nulo. Então você vai ter que criar um vetor de nulos da mesma forma. Sacaram? É a mesma coisa do banco, só que com dois contextos diferentes. Para vocês testarem se vocês entenderam. Então você tem reservar, cancelar, e o último seria quando o pai chama, né? Vem cá, menino, sabe? Pegar menino. Pegar menino, faz o quê? Você dá o nome do menino. Cadê o Davi? Olha o João gritando. Cadê o Davi? Aí você sai. Aí, não, tô confundindo. Pegar a menina. Olha o João gritando. Aí o João gritando. Pegar a menina nessa aqui de cima. Onde você diz assim: pegar menino. Que foi, João? João, mas tá bonito, João. Tu tá de marinheira, é, João? Pronto. E aí o último seria cancelar a reserva passando o nome. Eu quero cancelar a reserva do Davi. Aí o que é que você vai fazer? Você vai caçar onde o Davi está e aí você vai colocar nulo naquela posição. Então é basicamente o que a gente fez no banco, só que com dois contextos diferentes para vocês treinarem bem os conceitos. Tudo bem? Então fica aí 2 trabalhos para vocês treinarem a ideia. Eu acho que vocês já entenderam qual é o modelo da disciplina, né? A gente faz a prática, mas vocês vão testar a prática com projetos parecidos, para ver se vocês entenderam a ideia. Então, assim, não é para copiar o que a gente já fez. É para você tentar fazer, e se por acaso não der certo, você vai lá e dá a pescadinha para verificar se faz sentido. Vou colocar no Pipoca, mas também está lá no repositório da disciplina. Tenho que ir, pessoal. Um beijo no coração. Até mais. De nada, foi